Você nunca mais vai reprovar em uma vaga de emprego de programador. Fala, mano, seja muito bem-vindo ao Front Beginners. Meu nome é Jorge, se você não me conhece ainda é porque você não é um inscrito desse canal, então não deixe de deixar aqui embaixo a sua inscrição, clicando no botão inscrever-se. Isso mesmo, é muito fácil, muito simples, mas vocês não estão fazendo isso, galera. Então, não me decepcionem, se inscrevam no canal. Porque 90% das pessoas que assistem meus vídeos não são inscritos no canal. E eu conto com a colaboração de você porque a gente traz conteúdos como esse para agregar muito na vida de vocês. Você nunca mais vai reprovar em uma vaga de emprego de programador. Esse com certeza é o maior clickbait que você já viu na história. Mas hoje eu vou mostrar para você como você pode utilizar o ChatGPT e se tornar um ChatGPTiano e conseguir a sua primeira vaga de emprego. Você vai ver que é bem fácil, bem simples, é só você ter as manhas que a sua primeira oportunidade vai acontecer. Desculpa interromper esse vídeo, mas é que eu vim trazer uma novidade muito legal para vocês. Eu criei o primeiro curso aqui do canal e ele é um curso totalmente diferente daquilo que a gente vê no mercado. Eu não quero ensinar você a aprender React, JavaScript, CSS, nada disso. Nesse curso eu quero te ajudar a conseguir sua primeira vaga, hein? E como que vai funcionar? Vão ser 10 testes técnicos. Uma coisa que vocês gostam muito aqui no canal é quando eu trago testes técnicos e a gente resolve junto. No curso a gente vai fazer basicamente a mesma coisa, mas eu vou trazer primeiro os 10 testes técnicos, na verdade um por semana, e vocês vão ter ali um prazo para resolver cada teste técnico, de 2 horas, se for um teste em live code, algo mais simples, 7 dias, 3 dias, 15 dias. Depois que você resolver o seu teste, você vai poder assistir o vídeo onde eu resolvo. E aí é claro, pessoal, não vai ter resolução certa ou errada, você vai ter que cumprir alguns requisitos ali mínimos da entrega, que é claro, fazer ali o que se propõe a tarefa. Vão ser 10 desafios, 10 testes técnicos reais, de empresas reais, na quais eu participei do processo seletivo ou na qual alguns colegas meus participaram e acabaram me enviando. Então eu selecionei 10 testes técnicos com níveis diferentes e também com necessidades de conhecimento diferentes, uns focados mais em lógica, outros focados mais em estilização, tem para todos os gostos. O intuito do curso é te preparar para você não tremer na fase do teste técnico da sua entrevista. A gente sabe que essa é uma das fases mais importantes, praticamente se você passou nessa fase, é quase que garantido que você está dentro da empresa, que você vai receber uma job offer. E eu vou trazer algo especial para as primeiras pessoas que prestigiarem o curso. Então, para as 30 primeiras pessoas que utilizarem o cupom FrontBeginners40, você vai ter 40% de desconto no curso. Então, corre, porque serão só 30 pessoas que vão ter acesso a esse desconto. E uma coisa ainda mais legal do que o desconto em si, é que também para essas 30 primeiras pessoas que adquirirem o nosso curso, eles vão ter uma mock interview. E o que seria uma mock interview? Além dos 10 testes técnicos que já está proposto no curso, vocês vão ter mais um teste técnico em que a gente vai simular uma entrevista e vocês vão precisar resolver ali na hora comigo. Então sim, a gente vai agendar um momento, eu vou passar o problema para você e vai ser um live code, a gente vai fazer um pair programming onde você vai resolvendo o problema e explicando para mim dentro de 1 hora e 20, que é mais ou menos o tempo que dura aí uma entrevista técnica. Isso vai ser muito legal porque vocês vão poder sentir a pressão de estar fazendo uma entrevista e ter que entregar uma solução em basicamente 1 hora. Legal? Se você gostou da proposta, se você tem vontade de conseguir sua primeira vaga, eu tenho certeza que você fazendo parte desse projeto, você vai estar um passo mais perto de conseguir a sua vaga. Então não perca tempo, pessoal. O link está na descrição. Corre para ser um dos 30 primeiros, garantir o desconto e ainda garantir a sua mock interview. Mas vamos pro computador aqui que eu vou mostrar para vocês no ChatGPT como a gente vai fazer isso e como vocês vão se preparar aí para chegar na hora da entrevista e detonar, né, galera? Detonar com o ChatGPT usando essa ferramenta a seu favor. Então, galera, agora usando aqui o ChatGPT, a gente vai simular aqui algumas coisas. A gente vai, na verdade, simular uma entrevista. A gente vai pedir para o ChatGPT que ele seja o nosso entrevistador e faça algumas perguntas para a gente. Não. A gente não vai burlar o sistema enquanto você está na entrevista, pessoal. A gente vai se capacitar para a entrevista da melhor forma. Então é isso que a gente vai fazer aqui agora. Eu vou digitar uma pergunta aqui, vou vir com ela pronta, porque vocês não precisam esperar eu digitar. E aí a gente vai começar a simular aqui uma entrevista pedindo para o ChatGPT fazer algumas questões para nós. Eu acredito que é um jeito muito legal de você praticar, porque realmente eu fiz o teste e foi muito bacana. Então aqui, pessoal, eu expliquei bem o que eu queria para o ChatGPT. A gente pode fazer essas coisas também em português, não tem problema, tá? Eu vou deixar essa questão aqui, esse modelo na descrição do vídeo, que você pode ali copiar, pode traduzir também, pode fazer em português, não tem problema, tá bom? Mas vamos lá pra gente testar um pouquinho do nosso inglês também. Então aqui, ó, você está conduzindo uma entrevista, isso eu tô falando pro ChatGPT, tá, pessoal? Você está conduzindo uma entrevista para uma vaga aqui, né, desenvolvedor júnior front-end. Eu quero que você me pergunte algumas perguntas difíceis no nível de React, HTML, CSS e JavaScript. Então, a sua resposta:
deve conter o grau de dificuldade, mas eu não quero a resposta ou nenhuma outra informação. E aí comece aqui me perguntando uma pergunta difícil, né? Então vamos lá. E olha aí que legal, ele traz aqui pra gente, ó, qual que é o tópico que a gente pediu, a dificuldade, colocou aqui de 8 como 10, e aí ele pergunta, ó, você pode explicar o conceito de Virtual DOM no React.js e como isso ajuda na performance comparado com a manipulação direta do DOM real, né? Então aqui, pessoal, a gente teria que responder essa pergunta, e aí a gente pode colocar a resposta aqui e perguntar se está correto, mas você pode também ter, assim, na tua cabeça, qual que é a resposta para essa pergunta. Essa é uma pergunta que realmente ela tem um grau de dificuldade ali de 8 e 10, eu consideraria isso mesmo. Então acho que ela acertou aqui. E a gente pode responder aqui que o Virtual DOM ele é nada mais, nada menos que uma cópia do DOM real que o React faz. E o que que ele ajuda, né? Por que que ele melhora a performance comparado aí com o DOM real? Porque o React hoje ele faz uma comparação, ele pega essa Virtual DOM que ele tem e cada vez que alguma parte dessa árvore é alterada, ele só atualiza aquilo dentro do navegador, não precisa atualizar tudo novamente, né? Então assim, em termos não técnicos, é mais ou menos isso. A gente tem uma cópia do DOM e ele fica ali analisando a todo momento o que está sendo alterado. Então, diferente da manipulação da DOM virtual, que quando você altera uma coisa, ela precisa recarregar tudo de uma vez só. O Virtual DOM, ele só recarrega aquela parte que foi trocada. Ele consegue ali estar observando qual que é a parte que foi alternada. Então, a gente poderia colocar uma resposta mais ou menos assim, perguntar se está correto, ou a gente pode colocar aqui para o ChatGPT, give me the answer. E é isso que a gente vai fazer, tá, pessoal? Primeiro responda e depois pergunte a resposta. Seja sincero com você também, né? E a gente pode agora confirmar se o que eu falei aqui é mais ou menos isso mesmo, ou, né? E a gente pode ver aí se eu estou certo ou estou totalmente errado. Porque pode acontecer, né, pessoal? A gente às vezes pensa que é uma coisa e não é. E olha aí, basicamente fiquei até orgulhoso de mim mesmo, porque respondi da maneira correta. Ele fala que o Virtual DOM é uma cópia bem leve da DOM real do React.js, que o React.js usa para rastrear as mudanças que são feitas na página da web, né? Ó, ao invés de atualizar o DOM diretamente, o DOM real diretamente, o React.js atualiza a Virtual DOM e compara com os estados anteriores. Atualiza a real DOM somente nas mudanças que são necessárias, que foram feitas, né? Então, ó lá, esse processo aí ajuda a minimizar o número de atualizações da DOM real. Basicamente o que eu falei, aqui ele deu uma explicação um pouquinho mais completa, mas é muito legal a gente ver que realmente funciona para a gente responder as coisas daqui. E agora eu vou pedir para o ChatGPT me originar aqui uma outra questão, por exemplo, de CSS. Então, vamos lá, give me another difficult question on a new topic. Vamos pedir assim que daí ela escolhe o tópico aqui pra gente. Vamos lá, agora uma de 7 a 10. E ele perguntou pra gente aqui, ó, você pode explicar a diferença entre ID e classe, atributos no HTML, né? E quando deve-se usar cada um? É uma pergunta, assim, que muitas das vezes você sabe a resposta, você sabe o que a classe faz, você sabe o que o ID faz, mas você sabe realmente como utilizar e por que utilizar? Então, às vezes você não sabe muito bem. E eu não tenho muita certeza. Eu sei que classe a gente acaba utilizando mais para estilização, CSS, e o ID a gente acaba utilizando mais para realmente ser um identificador daquela tag, por exemplo, dentro de um formulário, alguma coisa nesse sentido, né? E aí a gente pode pedir para ele aqui, ó, responder de novo, né? E vamos ver o que ele vai falar aqui, ó. Ó, olha lá a resposta dele aqui. Ambos ID e classe são atributos que são usados como identificador específico do elemento, né? E a gente basicamente sabe isso aí, mas aqui vamos ver o que é interessante, né? A diferença do ID. Ó. O atributo ID é usado unicamente para identificar um simples elemento numa página. Cada ID deve ter um valor único inteiro dentro do documento e só pode ser usado uma única vez. Olha, isso é uma coisa que nem eu sabia, tá vendo? Mas pelo próprio nome a gente poderia supor, né? E a classe é um atributo usado para identificar um ou mais elementos que compartilham um estilo comum ou um comportamento comum. Cada valor de classe pode ser usada várias vezes dentro do mesmo documento. Legal saber essa diferença aí, ó, e é uma coisa que especificamente eu não tinha ali, assim, o conhecimento técnico para responder essa pergunta. A gente acaba utilizando, obviamente, classe, porque a gente sabe que pode repetir, e isso às vezes está ali no nosso subconsciente, mas explicar a gente não sabe. Então vamos pedir aqui agora uma nova questão. Sobre JavaScript, por exemplo. E aí ele fala aqui pra gente, ó, trouxe uma questão aqui de 8 para 10 e pede para explicar a diferença entre let e var no JavaScript e quando você deve usar uma ou outra. E aqui basicamente, né, pessoal, a diferença entre var e let... Aqui, tá vibrando.
é o escopo, né? Porque o var tem escopo global e o let tem o escopo de função, um escopo fechado, né? Então, se você declara, por exemplo, um let dentro de uma função, você não consegue acessar ele de fora. Mas se você declara um var, você até conseguiria. Então, essa é basicamente aí a diferença entre elas. E aí, sim, né? Quando você quer usar uma ou outra, a gente acaba utilizando mais o const hoje em dia, porque é uma coisa que você não pode alterar tanto, porque essas duas aqui você consegue ainda alterar. Você consegue sobrepor valores nelas, né? O var e o let você também consegue inicializar eles sem valores nenhum, o que não é, às vezes, muito saudável, porque elas ficam como uma variável ali undefined. Mas a gente acaba utilizando mais o var quando a gente quer algo global, algo que a gente possa alterar várias vezes dentro do projeto, e o let a gente acaba utilizando uma variável ali dentro do escopo. Por exemplo, quando a gente faz aqueles while, né, que a gente usa let x igual, por quê? Porque é um negócio que vai ser usado só ali, você não vai precisar usar o x em nenhum outro lugar, tá? E a gente pode aqui agora, ó, ver a resposta do ChatGPT. E olha lá, ele fala aqui que both, né, ambos let e var são usadas como para declarar variáveis, e aí isso é tranquilo, e ele fala que o var, e ele fala que a palavra var tem a função de escopo, um escopo de função. Eu acabei invertendo ali, né? Mas é isso, realmente a ideia foi essa, né? Ele tem aqui, ó, uma variável declarada, que significa que se a variável é acessível dentro da função que ela foi declarada, ok? E se ela for declarada fora da função, ela se torna global e também pode ser acessada de qualquer lugar do programa. Então, o importante é saber que ela realmente é global, né, pessoal? E o let tem o escopo fechado, o escopo de bloco, que significa que a variável é acessível dentro do bloco em que ela foi declarada. Então, se você declarar ela dentro de uma função, ela vai estar condicionada a ser utilizada naquela dentro daquele bloco do escopo daquela função. Você não consegue utilizar fora daquele escopo. Ó, é recomendado usar o let ao invés de var quando declarar variáveis em JavaScript, porque aqui o escopo em bloco, né, ele pode prevenir de você criar bugs e ajuda a melhorar o seu código. O var deve ser usado em específicos casos quando você precisa acessar variáveis fora da função ou do escopo ou do bloco que ela foi declarada. Mas como eu falei para vocês, né, pessoal, na real mesmo, hoje em dia a gente não usa praticamente assim, raramente, var acho que eu, olha, sendo bem sincero, acho que eu nunca usei var na minha vida. Mas let ainda você acaba utilizando algumas vezes e a gente acaba mesmo utilizando sempre const. A gente pode fazer aqui agora, já que a gente respondeu uma de JavaScript, essa daqui foi de HTML e uma de React, a gente pode, para finalizar aqui, pedir uma de CSS, né? Então, vamos que give me one question about CSS. Give me, ó, 9 de 10. Então, vai ser difícil, hein? Vamos ver se a gente consegue aqui entender e responder essa pergunta. O que é o Box Model no CSS e como isso afeta o layout da página de web? Bom, pessoal, não sei se é tão difícil, mas eu vou explicar com as minhas palavras do que é o Box Model, né? Mas o Box Model nada mais é do que a gente imaginar, como o próprio nome diz, modelo de caixa. Eu até falo isso numa das aulas aqui do canal de CSS. Então, se a gente pensar que tudo dentro da página da web está dentro de uma caixa, vai ficar mais fácil, né? E a gente tem dentro dessa caixa algumas coisas. E aí a gente pode imaginar que o Box Model nada mais é do que a gente tem o conteúdo, né? A gente tem um conteúdo. Depois a gente tem o padding, que é o espaçamento entre o conteúdo e a borda. Depois da borda, a gente tem a margem, que é o espaçamento da borda até outro elemento da tela. Então, basicamente, esse é o box model do CSS e isso afeta o layout da web de uma forma geral, porque é através dele que você consegue colocar as coisas no lugar que você quer. Então, estilizar a página por si só, né? Mas vamos ver aqui a resposta técnica que o ChatGPT vai gerar para a gente. Aqui está a resposta, então, aí que o ChatGPT disse pra gente, né? No CSS, cada HTML elemento é tratado como uma box, né? Como uma caixa retangular, com conteúdo, padding, borda e margem. O Box Model é um jeito de descrever e controlar o layout dessas caixas na página da web. Então, basicamente, o que eu falei para você aqui de uma forma mais bonita, digamos assim, né? Porque minhas palavras foram assim de uma forma simples. E aí ele fala que o Box Model consiste em 4 partes, como a gente falou aqui. A primeira delas é o conteúdo, que é o que está dentro da caixa. O padding, que é o espaço entre o conteúdo e a borda, exatamente o que eu falei para vocês. A borda, que é essa linha aqui, é o limite da nossa caixa. E aí a gente tem a margem, que é o espaçamento da borda da caixa e outros objetos, né, adjacentes na página. Então, ó, usando as propriedades do CSS, like padding, border e margem, você pode ajustar o tamanho e o espaço dessas 4 partes dentro do Box Model para criar o layout desejado para a sua página da web. Então, basicamente, a gente matou essa questão aqui. E você pode também pedir, pessoal, por exemplo, para ela te dar questões de níveis mais fáceis, questões de níveis mais avançados. Você pode colocar lá em cima, quando a gente começou esse chat, para ela fazer questões de nível pleno, para ela fazer questões de nível sênior.
Mas o importante é que vocês podem treinar bastante aqui o seu conhecimento para realmente saber se vocês estão estudando e indo no caminho, na direção certa, beleza? Galera, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Você pode ter sido surpreendido, porque o brasileiro tem aquilo, né? Vou aprender realmente uma manha aqui para me burlar as coisas. Não foi bem isso que a gente aprendeu aqui. Você aprendeu realmente a estudar usando o ChatGPT para simular questões, uma forma aí de você responder perguntas para entrevistas. O ChatGPT te auxilia nisso, também te dá a resposta correta e você pode aprender dessa forma também, o que é muito bacana. E além das questões, né, pessoal, como vocês já viram aí, a gente tem o curso de teste técnico. Então não deixe de clicar no link aqui embaixo e lá garantir sua vaga. Os 30 primeiros vão ter desconto, que ainda temos algumas vagas aí para as 30 primeiras vagas, e ainda vão ter aí uma entrevista fake, né, pessoal? A gente vai fazer uma mock interview simulando uma entrevista com live code. Vocês vão codar na hora junto comigo ali, tá bom? Então, se você gostou desse vídeo, pessoal, se inscreva no canal, deixe um comentário aqui embaixo como você vai utilizar o ChatGPT e não deixe de irritar o botão do like. Eu tô bravo com vocês, tô muito bravo porque vocês não estão seguindo. Então, siga o canal, deixe seu like, comenta, envia para os seus amigos, porque essa dica foi de graça. Até a próxima. Valeu!